Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Realmente, pastor, eu sei da responsabilidade que é, e por isso eu agradeço ao Senhor pela confiança. Agradeço primeiramente a Deus que nos sustenta a cada dia. E assim como o Senhor falou, tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Ele já falou comigo, e eu fico muito feliz, a minha expectativa é muito grande nessa noite, porque a palavra do Senhor que veio ao meu coração durante essa semana é uma palavra muito boa, uma palavra que nos dá alento, que renova a nossa fé, a nossa confiança. Então, que a minha expectativa seja a sua também nesta noite. Obrigado, Clemens, de receber do Senhor aquilo que Ele tem para você nessa noite, aquilo que pode mudar a sua vida, aquilo que pode fazer com que os seus problemas acabem, talvez. Nós vamos ver. Obrigado ao Júlio mais uma vez pela ajuda com a questão da mídia. A propósito, quero pedir licença ao pastor para fazer um agradecimento público, ao Júlio, que sempre nos ajuda a todos, na verdade, não só o Júlio, mas sua família, a Andréia, e que essa família abençoada, Furumoto, que Deus os abençoe. É uma alegria poder conviver com vocês e compartilhar a mesma fé, poder congregar com vocês, com a sua família. Que Deus recompense aquilo que nós não podemos retribuir, daquilo que vocês fazem sempre por nós. Obrigado. Irmãos, como eu disse, há uma expectativa no meu coração por essa palavra, porque antes de eu falar com os irmãos, como eu disse, Deus falou comigo. E Deus vem falando comigo a respeito dessa palavra, pastor, desde quando o pastor Tiago começou a pregar, a respeito de provações, tribulações, e o Senhor continuou falando sobre isso também, no último domingo, e muito me tocou isso realmente, porque, além de tudo, eu passo por tribulações, eu passo por provas, tenho passado por provações, e provavelmente se eu perguntar aqui, talvez se eu perguntar quem não está passando por prova, ninguém vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem está passando por prova, eu tenho quase certeza que todos levantaremos as mãos. E assim como o pastor Tiago disse na pregação dele, que Deus ele sempre passa conosco nas provações, isso é uma grande verdade, o pastor Messias também nos deu um alento, uma forma da gente dar um suspiro, dizendo que Deus está no controle. Deus está no controle, e Ele repetiu isso algumas vezes. Então, a palavra que Deus deu para mim, para continuar a falar sobre isso, é que Deus continua no controle. E como Deus fala conosco, A música que o irmão Bruno ministrou, juntamente com a irmã Tássia, sobre o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou no livro de Mateus. Eu vinha escutando essa música no carro, chegando em casa, na versão em inglês, e pensando nisso, como que realmente Deus ele continua no controle. E nós entregamos a nossa vida para Ele, e nós esperamos que Ele nos ajude em meio às angústias, às aflições, às tribulações, às provações que nós temos passado no dia a dia. E interessante, irmãos, que, como eu disse, por passar por provas e situações que às vezes a gente respira fundo, às vezes um pouco aflito, às vezes um pouco angustiado, às vezes um pouco ou um tanto ansioso, e Deus ele fala conosco, como Ele tem falado. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo de número 46. E nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo 10, que na verdade eu acho que os irmãos já conhecem, talvez até mais do que eu. Todo o Salmo 46 é muito interessante ao falar, ao descrever que Deus está no controle, mas no versículo 10 do Salmo 46 nós temos que aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
apenas essa parte para a gente começar, ainda vamos usar muito a Bíblia. Irmãos, essa semana, eu dormindo, salvo engano, de terça para quarta, e Deus me acordou. Pastor Miguel, eu tenho um sono pesado, dificilmente eu acordo. Mesmo com alguns problemas, mesmo às vezes passando alguma situação, eu durmo bem. Então não tem dificuldade. Então quando eu não consigo dormir, ou é para eu orar, ou nesse caso Deus me deu uma alegoria. E às vezes também quando a minha esposa está orando, porque ela sempre acorda de madrugada e ora, às vezes aí eu acordo também, aí eu, até para não ficar com vergonha, eu oro ali, às vezes até deitado, ou ajoelho, para não ficar com vergonha. Às vezes ela acorda também dando a cantar. E ela coloca o fone de ouvido e acho que ela esquece que é de madrugada, alguma coisa assim, dando a cantar. E foi até uma surpresa, porque quando eu acordei, eu olhei para o lado e vi ela de óculos. Não, brincadeira, estava sem óculos, estava dormindo linda como ela é. Do mesmo jeito que ela é linda, assim, com a mãozinha, assim. Mas interessante que eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Ela, nessa vez, ela não estava orando nem cantando, mas eu continuei acordado. E eu me lembro que eu me acordei, me vi acordado umas 2 horas da manhã, e depois umas 3 e 4, e não conseguia dormir. Deus me deu essa alegoria. E falando que Deus continua no controle, essa alegoria me dizia que Deus não trabalha no McDonald's. Você pode virar para o irmão que está do seu lado e falar que Deus não trabalha no McDonald's? Mas que coisa é isso? Deus não trabalha no McDonald's. Deus, eu acho que a Bíblia fala que ele sente ciúme, ele tem ciúmes de nós, né? Eu acho que ele também tem um senso de humor. Então, e interessante que Deus me fez entender essa alegoria no seguinte sentido, e talvez os irmãos se encontrem nessa situação também, pelo menos eu falando, que é o seguinte: a gente chega no McDonald's ou qualquer outro fast food, talvez até o Chick-fil-A, que é cristão, né, irmã Ruth? Talvez fique até melhor. E a gente pede lá, vamos dizer que seja no McDonald's mesmo, pede o Big Mac, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Não é? Tinha uma musiquinha no Brasil, né, de propaganda. E a gente pede o Big Mac e o atendente nos atende sempre com aquele sorriso, normalmente. E a gente espera um pouquinho, porque é fast food, não precisa esperar tanto. E vem o nosso Big Mac, a gente pega e senta para comer. Não tem um molho especial? Cadê o hambúrguer? Só veio o queijo, alface e o pão com gergelim. O que a gente faz? Volta no atendente, fala assim: mas eu pedi um Big Mac e não veio nem metade do Big Mac, veio alguma coisa parecida com sei lá o quê. Né, Daniel? Ele está se vendo na situação, já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. E ele fala: não, pode ficar tranquilo, a gente vai até jogar esse aqui fora, eu vou te fazer um novinho, com tudo que você tem direito, com tudo que você quer. Ah, bacana, e vem aquele Big Mac, talvez até com uma tortinha de maçã para compensar. E uma outra situação que talvez vocês tenham passado, essa eu já passei mais, porque sou meio enjoado, e aí eu sempre peço meu hambúrguer, meu sanduíche, sem picles e sem cebola, que eu não gosto muito. E quantas não foram as vezes em que, ao pegar o sanduíche, né, às vezes naquela fome, a hora que a gente vou dar aquela mordida, a primeira coisa que eu sinto gosto é o picles. Já aconteceu com você também? Aí eu vou lá, no atendente do McDonald's, falo assim: eu não gosto de picles, eu não quero picles, eu não quero cebola. Tem como você me dar um sem picles e sem cebola? Claro, perfeitamente. Toma aqui o seu sanduíche sem picles e sem cebola, e toma também uma tortinha de maçã para compensar. Isso é a vida do McDonald's, isso é a vida do Chick-fil-A, de qualquer outro fast food. Mas, como eu disse para vocês, Deus não trabalha no McDonald's. Quantas vezes a gente ajoelha no nosso quarto, na nossa casa ou na igreja, pedindo: Deus, eu quero minha vida desse jeito, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um emprego que me pague bem. E Deus, às vezes, só fazendo assim. Mas a gente não tem, às vezes, o emprego que a gente quer, o carro que a gente pediu, a casa e tantas outras coisas. E, por outro lado, como eu disse também,
Talvez a gente peça, Deus, eu não quero que a doença alcance a minha família. Eu não quero que a tristeza alcance a minha família. Eu não quero que eu seja dependente de qualquer coisa. Eu não quero ser depressivo. E quantas não são as vezes que nós até, mesmo sendo cristãos, somos acometidos dessas coisas. E nós chegamos até Deus e falamos, como se fosse o atendente do McDonald's, mas eu não quero depressão na minha família. Eu não quero passar por essa dificuldade. Eu não quero passar por essa aflição, por essa angústia, mas eu quero a minha casa, eu quero o meu Big Mac completo. Deus não é atendente do McDonald's. Eu fiquei muito tocado, pastor, com essa situação do Benjamin, e também depois da Karine, e depois da irmã Norma, que são como exemplo para nós, e talvez até por serem os líderes, a família que é líder dessa denominação, nesse lugar, para que nós todos entendamos que esse lugar é um lugar de aflições. É um lugar que nós teremos aflições, que nós teremos problemas, que haverá doença. Então aqui, como eu disse no começo, não é um lugar de seus problemas acabaram. Tinha um slogan de um programa de televisão, vocês devem se lembrar, seus problemas acabaram, Tabajara, agora com Equio, ainda falava errado, né? Essa igreja não é a igreja Tabajara. Uma coisa é nós sabermos que nós vamos passar por aflições, que nós vamos ter problemas. Outra coisa é saber que nós vamos passar por aflições, ter problemas, mas com Deus conosco, no nosso barco, nos ajudando, olhando por nós. E sabermos que essas aflições, que esses problemas, que essas provações terão fim. Como já foi dito aqui também. Eu acho que Deus quer reforçar isso para nós nessa noite. Ainda falando de McDonald's, o que parece mais na nossa vida, nesses dias, né, é que a gente se compara, talvez a gente compara a nossa vida àquele McLanche feliz, ou Happy Meal aqui. Por quê? Porque sempre tem uma surpresinha. E a gente sempre quer que sejam surpresas boas, né? Quem aqui, se eu perguntava, quem quer uma surpresa ruim amanhã na sua casa, na sua família, na sua vida? Ninguém vai ser louco de levantar a mão. Mas, por outro lado, se eu falar, quem quer uma surpresa boa? Todos vamos levantar a mão. E já vamos ficar ansiosos e curiosos para saber qual será a surpresa boa. Assim como nós fazemos quando compramos um McLanche feliz para nossas crianças ou um Kinder Ovo, até para nós mesmos. Talvez só para saber o que tem, porque é uma coisa boa. Irmãos, o que vem de Deus, ou o que Deus permite, nem sempre é bom. Nem sempre é como o Kinder Ovo ou o McLanche feliz. Mas sempre há surpresas na nossa caminhada, no nosso caminho, na nossa vida. E esse é o ponto, porque saber que existem as aflições, os problemas, as doenças, as provações, isso a gente já está, talvez até calejado de ouvir, de saber, mas quando é a prática, quando nós somos desafiados a enfrentar realmente os desafios, fazendo um pleonasmo, sendo redundante, a enfrentar o problema, a passar pela tribulação, a passar pela prova, essa é a hora de aplicar o que nós aprendemos. Essa é a hora de aplicar e ver se realmente nós acreditamos e confiamos que Deus está no barco, que Jesus está no barco, que Deus está no controle. Ah, mas Reinaldo, você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe qual é o meu problema. Realmente, da maioria aqui, provavelmente eu não sei nem saberei. Mas o Senhor Deus, Ele sabe. Pode ser, provavelmente, até que o próprio Deus esteja permitindo você passar por isso, para que você aprenda, para que você tenha experiência, para que você ganhe esperança, para que o seu testemunho alcance outras vidas, para que nós sejamos fortalecidos através dessas provas. Bom, uma coisa é certa, a gente sabe, e acabou de falar, que neste mundo nós temos aflições. Isso está escrito em João, no capítulo 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, Ele nos fala isso. Ele nos orienta dizendo que, não adianta você querer achar que seus problemas acabaram. Vocês vão ter problemas, vocês vão ter aflições.
Mas quer saber de uma coisa? Tem de bom ânimo, tem de força, tem de fé. Acredite em mim, acredite nos meus planos, acredite nos meus propósitos, mesmo em meio às tribulações, às angústias, às aflições, aos problemas, às provações. Acredite. Eu venci o mundo e tu também pode vencer. E ainda ele fala isso, né, começando o texto dizendo que ele nos diz isso para que nós tenhamos paz. Ele já nos orienta. Ninguém pode dizer que não sabia que ia ser assim, que não sabia que ia ter problema, que a partir do momento que entrou numa igreja evangélica, começou a congregar, se batizou, foi batizado com o Espírito Santo, agora não vou ter mais problema, não vou ter mais provações. Não. O próprio Jesus fala isso. E os seus discípulos confirmam. O profeta Isaías fala sobre isso. Então nós não temos desculpa para querer achar que a nossa vida é de mil maravilhas, é a 7ª maravilha do mundo. Mas percebam, por mais que não seja, o que faz toda a diferença é como nós passamos pelas aflições. A fé que nós estamos colocando, ou não, que vai fazer a diferença. As nossas atitudes em meio às provações, aos problemas, vão determinar, para nós principalmente, para os outros também, mas principalmente para nós, se Deus está ou não no controle. Ele quer estar no controle. Eu afirmo para vocês que Ele continua no controle. O mundo está nas suas mãos. Mas cabe a nós, até por livre-arbítrio, querer aceitar e querer confiar, acreditar nessa verdade. Não é só o próprio Jesus que fala sobre isso. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, ele fala o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos gloriamos nas tribulações. E Deus nos pergunta, assim como Ele fez comigo, será que nós temos nos gloriado nas tribulações? É difícil, eu sei, eu também passo as minhas e em meio às angústias, às tribulações, aos problemas, é difícil nos gloriar. Talvez o que a gente mais faça é questionar a nós mesmos, aos outros, a Deus, por quê? Um grande pregador conhecido de todos nós, Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: aqueles que mergulham no mar das aflições voltam com pérolas raras. Será que nós estamos dispostos a mergulhar nesse mar? De livre e espontânea vontade? Quando nós somos colocados nele, já é difícil, imagina a gente querer mergulhar para achar essas pérolas. Mas é uma grande verdade. Quando nós confiamos em Deus, estamos tentando levar uma vida de santidade, buscando ao Senhor, lendo a palavra, orando, jejuando, estando na presença do Senhor, obedecendo os nossos líderes, Deus ele pode nos provar. O tempo de angústia, o tempo de provação, de tribulação, ou mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, não tem um motivo específico. Vejam, por exemplo, o exemplo de Jó. Era um homem íntegro, temente ao Senhor, que se afastava do mal, e Deus provou, para comprovar que conosco também pode acontecer. Se aconteceu com Jó, por que não pode acontecer conosco? E eu digo aos irmãos que mesmo que nós pequemos, falhemos, que nós erremos o alvo, e aí, o que nós vamos fazer? Como o pastor Miguel pregou muito bem uma vez aqui, recentemente, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mesmo assim, Deus é misericordioso para não permitir que algo de ruim aconteça. Ele pode diminuir ou minorar o nosso sofrimento. Deus ele poderia até mesmo falar assim: eu te perdoo, então não precisa passar por isso. Mas tantas vezes Ele não faz isso. Porque mesmo se nós reconhecermos o nosso erro, nos arrependermos, Deus ele permite que passemos por situações adversas
para que nós aprendamos, para que nós adquiramos experiência, esperança, força, para que nós continuemos a nossa caminhada, sendo exemplo, dando testemunho para as pessoas do que nós passamos, da nossa fé, da nossa confiança. Então, uma verdade que nós temos é essa, o que já tem sido dito neste lugar, que neste mundo nós teremos aflições. As doenças do Benjamim, agora a Karine vai ter que operar, a irmã Norma também. Nosso Deus, mas o pastor é uma bênção, ele é tão bonzinho, tão gente boa, por que está acontecendo isso na família do pastor? E ele mesmo deu a resposta para nós aqui no domingo passado, para que ele seja o exemplo. Eu percebi até gratidão quando o senhor falou, pastor. É difícil, mas é reconhecer que Deus está no controle. É reconhecer que Jesus está no barco. A verdade que nós temos, então, é que nesse mundo nós teremos aflições. Isso eu acho que é claro, ninguém discorda, porque eu acho que todos vivemos um pouco disso, seja de uma forma, seja de outra, seja numa área ou seja em outra. Mas, como eu disse, o importante é como nós passamos por isso. Então, outro ponto que o Espírito falou comigo a respeito de como devemos passar durante essas provas, ele me falou de 2 pontos, e confiança e boas obras. Claro que existem outras formas de se passar pela prova, inclusive dando glória a Deus, como diz o irmão Lázaro, o cantor. Mas Deus foi me respondendo durante essa semana, a partir do momento que eu entendi que era para falar sobre isso, que era o Espírito movendo para falar sobre essa questão, que Deus continua no controle, mesmo em meio às aflições, às angústias, aos problemas. Ele falou, passe com confiança, passe fazendo boas obras. O mesmo apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios 4, nos versículos 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E ele continua nos versículos 16 e 18: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando para nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, apóstolo Paulo, olha o que ele fala nessa hora em Coríntios: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Nesse momento, os irmãos sabem muito bem, já tinha passado por naufrágio, açoite, prisão, perseguição e várias outras coisas. O mesmo Paulo que outrora era Saulo, perseguidor da igreja, perseguidor de Jesus, daqueles que professavam a fé, que estavam ali conhecendo Jesus, logo depois, inclusive, que ele se foi, perseguindo, querendo matar. Inclusive, há alguns teólogos que falam que o espinho que ele fala que ele tinha na carne é por consentir na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Esse mesmo Paulo, que era provavelmente bem de vida, porque era apegado às coisas de Roma, tinha o seu cargo no Império Romano, devia ter dinheiro, depois ele passa a ser perseguido por professar, por proferir as boas novas, o Evangelho. O mesmo Paulo que outrora era rico e perseguia, agora era pobre e perseguido. Por isso ele diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Nessa hora que ele diz isso, ele reconhece que Deus estava no controle, fosse na situação de bonança, fosse na situação de perseguição, de trevas, de angústia, de tempestade. Nossa leve e momentânea tribulação, açoites, prisões, naufrágios, perseguições, leve e momentânea tribulação. Atos, no capítulo 16, 23,
ele dá mais uma lição. Confiança e boas obras. Atos 16, a partir do 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante a Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E aí que vem o ponto interessante que eu nunca tinha parado para observar nessa passagem. Tantas vezes fora pregada, mas eu não percebi que, ao que me parece, eles voltaram para a prisão. Depois de comerem na casa daquele carcereiro, eles voltaram porque o versículo 35 diz o seguinte: E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens, se referindo a Paulo e Silas. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saíde em paz. Aí no 37, Paulo fala o seguinte: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas que venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Ou seja, eles voltaram para a prisão. Eles estavam num momento de provação, de tempestade, eles estavam presos, eles tinham acabado de sofrer açoites. Paulo e Silas foram açoitados, é o que a Bíblia diz nesse texto, foram presos, inclusive com os pés amarrados, e ainda passaram por um terremoto, porque o Senhor os livrou disso também. A própria obra do Senhor milagrosa naquele momento para poder livrar aqueles homens do cárcere foi um terremoto, e eles passaram ilesos. Eles foram soltos a ponto do carcereiro se preocupar tanto, porque era a responsabilidade dele cuidar daqueles presos. E ele viu todos sendo soltos, como que por milagre que realmente aconteceu. Então, Paulo experimentou juntamente com Silas ali a provação, experimentou a bênção, o milagre do Senhor, logo em seguida, mas eles pararam e tiveram um momento de pensamento e de boas obras, porque eles não quiseram, eles poderiam ter saído, entendido que Deus os havia livrado, como de fato fez, mas eles não quiseram comprometer a vida daquele carcereiro. E a boa obra deles era no sentido de: não, fica tranquilo, nós estamos aqui, ninguém vai sair. E aquilo tocou tanto aquele carcereiro que o mais importante ele ganhou, que foi a salvação, não só dele, mas de toda a sua família. Percebam que Paulo e Silas, eles decidiram continuar presos, como de fato ficaram. Isso foi uma boa ação em meio a nova provação. E a nossa vida parece que é assim às vezes. A gente sai logo, como o pastor Tiago falou, tem várias, o senhor também comentou sobre isso, várias nuances de provação. Mas que bom que em meio às nuances de provações, nós temos várias nuances da graça. Deus ele nos socorre de maneiras diferentes, e maneiras milagrosas, e maneiras inesperadas, porque tantas vezes a gente pensa: nossa, eu mal saí dessa situação e agora vou cair nessa. Paulo tinha acabado de ser livrado, livre, liberto daquela prisão, mas resolveu ficar preso para fazer uma boa obra em prol daquele carcereiro que foi salvo. Não só ele, como toda a sua família. E depois Deus deu a providência de novo. Irmãos,
Nós passamos por angústias, por tribulações, por provações, e Deus sempre nos dá o escape. Seja pelo terremoto, seja por um juiz que vai assinar um documento que você precisa, porque na manhã seguinte eles foram liberados pelo juiz. Só que ele falou, agora ele bateu o pé, falou, aí também não. Ele teve atitude, ele teve boas obras, agora falou assim, agora eu quero que eles venham aqui me tirar. Teve ousadia. E assim aconteceu. Eles eram romanos, na verdade eles não poderiam ter sido presos da forma que eles foram. Sem condenação. Isso já é um princípio do direito, desde aquela época do direito romano, principalmente no direito romano, porque até hoje é base no nosso direito brasileiro, aqui nos Estados Unidos nem tanto. Mas desde o Império Romano existiam bases de regulamentos, de normas, de direito que regiam a sociedade. Então, eles sabiam, Paulo era rabino, Paulo ele é conhecedor da palavra e das leis. Ele sabia que ele não poderia ter sido preso sem julgamento, principalmente por ser romano, ele não era estrangeiro. Mas mesmo assim ele se sujeitou. E a glória de Deus apareceu para aquele carcereiro e para sua família. E na manhã seguinte ele foi livre, como nós vimos aqui, pelos magistrados. E tantas vezes a gente se pergunta, mas por que eu estou passando por isso? Aqueles porquês, né? Achando que Deus é o atendente do McDonald's, mas eu queria sim, por que veio esse picles? Por que não veio o molho especial? E Deus está falando, mas eu estou no controle. Continua confiando que eu vou a hora que eu levantar, assim como foi com Jó. A mulher não entendia ainda, a mulher de Jó não entendia ainda que Deus estava no controle. Ela fala assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas naquele momento, Jó já entendia que Deus estava no controle. Porque ele vira e fala com ela, mulher, como uma louca você está falando isso. Nós vamos receber o bem de Deus, mas o mal não? Aí depois ele fala, quando meu Redentor se levantar, quando Deus se levanta, quando Ele dá a palavra, quando Ele toca, não há angústia, não há aflição, não há tribulação que resista, não há ansiedade que resista. E aí nós nos fortalecemos, estamos prontos para outra, porque virá. Se não veio ainda, virá. E cada vez mais nós vamos nos fortalecendo, vamos entendendo que coisas pequenas que a gente briga, que a gente discute, que a gente perde tempo, que sem sentido, sem valia. Essa é a ideia, que com essa caminhada, com essas experiências, nós aprendamos realmente que coisas pequenas, coisas mesquinhas, isso é o próprio inimigo, o próprio diabo usando nas nossas vidas, ou da vida de outras pessoas, e às vezes nos atinge para parar a obra de Deus, para impedir o perdão, para impedir um ato de bondade, de boa obra, como a gente está vendo aqui. Então, irmãos, enquanto nós estamos passando por provas, e elas são reais, como a gente concorda, vamos com confiança. O irmão Daniel falou muito bem sobre fé, e nesse contexto, mais do que nunca, a confiança é a fé, é dar um passo sem ver o degrau, porque Deus vai colocar, e se Ele não colocar, eu posso até morrer, mas eu vou morrer e vou para o céu, não tem problema. Confiança, enquanto nós estamos firmes na rocha, percebam, uma coisa é nós estarmos na casa do Senhor, buscando a Ele, procurando fazer a coisa certa, por mais que pequemos eventualmente, a gente erra o alvo, mas nós temos certeza que tudo está no controle de Deus, todas as coisas, ruins e boas. Vocês já pararam para perceber que as coisas boas que Deus nos dá, a gente não fica questionando tanto? A gente consegue comprar um carro novo, a gente não para pensar e fica assim, meu Deus, como eu consegui comprar esse carro? Como que o Senhor me deu esse carro? A gente normalmente não faz isso não, normalmente, né? Pelo menos não tanto quando vem uma doença na nossa família ou na nossa vida, a gente fica, mas Deus, por quê? Tentando entender o porquê. Por que para as coisas boas a gente não tenta entender tanto o porquê que Deus está nos abençoando, mas para as coisas que não são tão boas a gente fica questionando tanto a Deus? Ele é o mesmo. E Ele sabe o que Ele dá para nós. Ele só não nos revela tudo, porque primeiro nós não temos capacidade.
de entender a vontade e os planos do Senhor para a nossa vida. E talvez se Ele revelasse, se Ele falasse conosco o que seria da nossa vida, o que Ele nos daria ou não nos daria, talvez nós tomaríamos outras decisões, outros caminhos, que não os caminhos e as decisões corretas. E Ele sabe disso. E até nisso Ele mostra o controle dEle e o amor, a misericórdia dEle por nós. Confianças e boas obras. E aí eu trouxe para vocês, eu fiz questão de colocar, irmão Júlio vai passar, alguns exemplos de irmãos nossos, que se Deus quiser nós vamos estar com eles um dia na glória, e aí vamos poder perguntar como que foi que eles passaram por essas coisas, mas eu quero trazer à memória de vocês aquilo que pode dar esperança nesta noite, pode renovar a fé, a confiança, porque, por exemplo, Abraão saiu de uma terra, que era a terra dele, da parentela, que era a parentela dele, para um lugar que ele sequer sabia qual era. E hoje nós se lembramos de Abraão como pai da fé, e como pai de muitas nações, pai de multidões, que é o que a Bíblia nos diz. A descendência de Abraão é como a areia do mar. Nós lembramos dele como uma figura bacana, imponente, o pai da fé. Claro que tem vários outros exemplos, mas talvez aquilo que você está passando possa ser refletido em algum desses pontos. Moisés, na frente do Mar Vermelho, inimigos atrás, obstáculos aos lados, com o povo reclamando, mas ele obedeceu e tocou as águas. Davi, pequeno, sem crédito, sem armas, afrontado pelo gigante, mas ele sabia em quem ele cria. Quando Golias fala com ele, cadê? Você não tem nem um escudo, uma arma? Ele vira e fala, você vem contra mim com armas, com espadas, com escudos, com isso tudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que ele cria. Todas as pessoas estavam passando momentos de prova, de tribulação, de angústia. Jó, mesmo sendo íntegro, como nós já falamos, foi provado, mas ajudou e orou pelos seus amigos. Em momentos de dificuldade, nossa, nós vamos querer orar por um amigo, ajudar um amigo, mas é essa hora que Deus nos prova. Nossa, mas eu estou precisando tanto, eu vou ter que ajudar o outro. Às vezes é na área financeira, às vezes é numa área que nós estamos sendo provados, é que nós vamos ajudar aquele que precisa mais do que a gente, ou nem precisa mais, mas Deus quer que nós façamos dessa forma. A nossa prova é essa. Neemias, zombado, criticado, desacreditado, atemorizado, Tobias, Sambalate, a profetisa Noade e os falsos profetas, todos amedrontando, atemorizando Neemias, mas o muro de Jerusalém foi reconstruído. Mesmo em meio a toda prova, ele fez o que tinha que fazer. Percebam, irmãos, que quando eu falo de confiança e boas obras, não necessariamente essas boas obras são alimentar um faminto, ajudar alguém a atravessar a rua, o que é boa obra, mas percebam que nesse contexto eu quero chamar a atenção dos irmãos para que essas obras sejam sinônimos de atitude, de fazer, de verbos, alguma coisa eu tenho que fazer, eu não vou ficar parado. Deus, ele não fala com o caído, ele fala com aqueles que estão de pé. Eu posso estar passando por luta, por prova, mas eu estou de pé, porque Deus tem me mantido assim, ele continua no controle. E eu acredito nisso, eu confio, então vou fazer alguma coisa para demonstrar essa minha confiança, essa minha fé. Então, todos esses exemplos, ainda alguns outros que eu gostaria de citar para os irmãos, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Há quanto tempo sofria daquela enfermidade, mas ela resolveu tocar em Jesus, nas orlas da sua veste, e ela recebeu o milagre. Ela fez alguma coisa, ela estava em provação há vários anos. Há estudos que dizem que talvez pelo menos uma dezena de anos, ela sofria ou mais tempo, muitos anos, mas ela tocou em Jesus. O cego Bartimeu, aparentemente sem oportunidades, largado às margens da sociedade, mas reconheceu o filho de Davi. Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, porque ele chama pelo nome dele, filho de Davi, tende compaixão de mim, tende misericórdia. Então, nós também, quando nós damos um passo de fé, a gente tem que ter o conhecimento do que nós estamos fazendo. Buscar conhecer Jesus,
saber quem Ele é, para quando nós precisarmos, nós podemos chamá-lo. Daniel, na cova dos leões, não negou sua fé e foi livrado, foi livre. Deus teve misericórdia. O ladrão na cruz, no último momento, condenado à morte, ele merecia aquela morte, porque a lei daquela época dizia que quem roubasse merecia aquela morte. Havia um cumprimento de uma sentença legítima. Enquanto o outro ladrão ao lado falava baboseiras, falava coisas sem sentido, ele reconheceu quem estava do lado dele, acreditou na mensagem, acreditou nas boas novas e foi salvo naquela hora. A Bíblia fala que Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em meio à sua prova, talvez ao seu arrependimento, ao seu sentimento de culpa, talvez até arrependimento seja mais adequado, a sua morte iminente, assim como a de Jesus, ele recebe o maior presente de todos, que é a salvação. Que falar do próprio Jesus? Esse dispensa comentários nesse sentido, todos nós sabemos, foi provado em tudo, foi provado até o fim. Chega a pedir, como homem, mesmo sendo Deus em forma humana, chega a pedir para que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Aquele ministério era duro demais até para o próprio Jesus, era pesado, era ferrenho. Mas Jesus, mais do que ninguém, ele sabia que Deus estava no controle. Porque ele fala: contudo, seja feito conforme a tua vontade, Pai. E foi feito, ele foi até o fim. E falando de Jesus, eu quero encaminhar para o fim, irmãos, concluindo essa mensagem, dizendo o terceiro ponto. Se nós vimos, então, sobre Deus continuando no controle, que nós teremos aflições, que nós devemos passar confiando e fazendo boas obras, o terceiro ponto seria: por quê? Deus não nos desampara. Deus não nos desampara. E eu não quero ficar nas minhas palavras, eu quero ler Marcos 4:39, a partir do 37. Marcos, no capítulo 4, no versículo 37, diz o seguinte: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, se referindo a Jesus, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E aí vem a parte mais legal. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Essa talvez seja a analogia mais propícia para nós nessa noite e nas nossas vidas, no sentido de que temos aflições e estamos num barco da nossa vida, em mares revoltos, em águas que se revoltam contra nós, e talvez nós entendamos e pensemos que Deus já não é mais o atendente do McDonald's, mas Deus está dormindo, porque Ele não ouve a nossa oração, Ele não faz nada para nos ajudar, não fala nada, Ele está dormindo. Quem está guiando o barco? As próprias ondas, o vento que é muito forte. Mas como eu disse, várias vezes na Bíblia nós encontramos isso, e nas nossas vidas, nas nossas experiências, nós vamos ver que quando Deus fala basta, a hora que Ele desperta, Deus, Ele lança uma palavra, Ele fala: aquieta-te, mar, cala-te. O mar revolto, os ventos que vêm contra nós, Deus manda se calarem. Aquilo que vem contra a sua vida, a hora que Deus quer que pare, para e cessa. Não te afeta mais. Houve grande bonança. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, irmãos. De provas em provas, de bonanças em bonança. Vamos vivendo assim, confiando no Senhor. Mas ainda tem mais, eu quero ainda fortificar a fé dos irmãos. Hebreus, no capítulo 10, 23, diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Isaías, no capítulo 40, versículo 8: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Mateus 24, 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. João 11, 40: disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus?
Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ter os nossos problemas resolvidos, sim. Por mais que venham outros. Mas se também não resolver, como eu disse, o mais importante para nós, o apóstolo Paulo fala isso. O morrer para mim é lucro. Talvez hoje ainda não estejamos nessa condição de dizer isso. Talvez até podemos dizer, mas ainda talvez não consigamos praticar. Porque nós nos apegamos à nossa vida. Deus sabe tanto disso, porque Ele, na verdade, Ele nos criou para sermos eternos. E se nós conseguimos entender essa mensagem, viver a vida, de bonança em bonança, de tempestade em tempestade, nós vamos ser eternos, nós somos eternos. Deus vai cumprir o que Ele mesmo propôs de eternidade para nós. E é como eu sempre digo, irmãos, não nos esqueçamos que a nossa vida eterna já começou. Nossa vida eterna já começou. Seja quando Jesus voltar, seja quando nós morrermos, porque pode acontecer uma coisa ou outra, inclusive essa noite, como diz o pastor Messias, né? Nós não sabemos, mas se nós tivermos sido aprovados, nós vamos continuar vivendo. Nossa vida continuará. Nós vamos estar com Ele, estar com essas pessoas todas que nós falamos aqui, até poder bater um papo com eles e pedir, nossa, aí sim é a hora da gente perguntar, mas como que foi? Por quê? Me explica direitinho. E eu tenho certeza que eles vão tirar um bom tempo para cada um de nós, para poder falar sobre essas situações, essas provas, sobre como eles passaram. E eu quero finalizar, irmãos, com um texto muito poderoso, na verdade 2. Nós falamos de Jesus e as suas provas, e eu acho que a gente concorda nisso. Eu acho que todos aqui somos cristãos, não reconheço nenhum visitante aqui. Nós sabemos das provações que o nosso Senhor Jesus passou. E algumas vezes eu ouvi que Deus, Ele tinha virado as costas. Tem até uma música que fala que Deus virou as costas para o sofrimento de Jesus. Então nós vamos ver, eu quero que os irmãos abram comigo, para que nós vejamos juntos, para finalizar essa palavra, essa mensagem, o livro de Salmos, no capítulo 22, Salmos 22, versículo 11 ao 19. Vamos ler rapidinho. (22, 11 ao 19). Não te alongue de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Irmãos, eu tenho certeza que não é Davi que está falando isso. Principalmente por 2 pontos específicos, se não pelos demais pontos. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Marcos, no capítulo 15, 24, fala a quem se refere nessa passagem? O próprio Jesus. Transpassaram-me as mãos e os pés. Alguém já ouviu falar que Davi teve os pés e as mãos transpassadas? Ou pelo menos outro salmista? Eu nunca ouvi. Então o Salmo 22, ele fala da provação de Jesus, do momento de angústia, do momento de aflição em que lá nos evangelhos ele pede a Deus, se possível, passasse dele esse cálice que nós acabamos de ler. Olha como é que é a descrição do próprio Jesus sobre a angústia dele. Não sei se os irmãos já pararam para perceber esse salmo. Depois vocês leem ele todo e leem essa parte, por favor. Mas vamos lá no Salmo, voltar alguns capítulos, Salmo 18. E eu quero finalizar com isso, para que sirva de esperança para a sua vida, para a sua alma nesta noite. Porque Deus, Ele se importa tanto conosco, Ele não nos desampara, Ele não desamparou o Filho dEle, como dizem. Ele não virou as costas. Olha para vocês verem, Salmo 18,
no versículo 4, diz o seguinte: cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Glória a Deus. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Ele montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou os raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Essa é a resposta de Deus para a sua aflição. Foi isso que Ele fez com o Filho dEle. Ele permitiu que o Filho dEle morresse naquela cruz para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Para que nós ouvíssemos a palavra dEle. Para que nós tivéssemos fé. E quando orarmos, temos a certeza que Ele nos ouve. E mais do que isso, ao orarmos, ao vivermos, sabemos que por mais que Ele se cale, e por mais das minhas vaidades, das minhas inquietudes, das minhas ansiedades, Deus continua no controle. Que Deus em Cristo Jesus possa completar essa palavra nos corações dos irmãos. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade, pastor, e que Deus nos abençoe. Amém.